Boa noite. Vamos ver quem está aqui comigo. Vou chamar a Vanessa. Vamos lá, para a gente iniciar nosso grupo de estudos. Opa, já tem gente aí conosco. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, tudo bem? Oi, Pri, tudo bem? A Pri tá aí Tudo já. bem? A Ó, Pri já tá aqui entrou. separadinho, ó. Maricélia, olha lá, Vanessa, nossa surpresa de hoje, né? Tá aqui, ó. Legal, vamos, ó, ainda dá tempo de preencher o link, Ó, Bruna, tudo bom? marcar dois amigos, né? Oi, Bruna. Gabriel, nosso grande companheiro, a Jamila, também membro da nossa equipe, A Carol Gabriel, também, ó. Rosana, Fiz a Val de Chapecó, a a Val. Ju. Então vamos lá. As Quer dar boa meninas noite, estão ali, ó, Guilherme? preparando a festa para amanhã, assistindo a live aí, ó. O Rô, Ai, que legal. olha os meninos do escoteiro Ó, atrás. Professora Alice Proença, eu vi que entrou aí na nossa live. Que honra, né, Vanessa? Poxa. Seja bem-vinda! Escola Naburgo, Val. Boa noite, Val. A Então vamos Claudinha lá. chegou, vamos lá. Ó, tá aqui, Cláudia. ó. Ó, Vanessa trazendo aí já, começando a nossa live com a surpresa da noite, né? Que é o sorteio deste livro maravilhoso. Nós já trabalhamos em várias formações com esse material, né, Vanessa? Lê pra gente o título aí para os colegas. Crianças, espaços e relações. Como projetar ambientes para a educação infantil. É um livro Perfeito. que vai aí apoiar, né, o trabalho docente nessa... Ah, Val tem que querer mesmo, porque esse é daqueles que vale a pena ler e colocar em prática no nosso dia a dia, né? Então, gente, ó, o post ainda tá aberto, a gente vai fazer o sorteio no final da live, então acompanhe a live. E quem não marcou nenhum colega lá naquele post, entra lá, marca 2 colegas para concorrer aí ao livro que a gente vai estar sorteando no final da nossa live, tá? Então, vamos começar, Vanessa. Vamos lá. Preparamos aqui o nosso estudo. A síntese do estudo de hoje, que nós estaremos conversando com vocês, vai estar disponível na sala de aula do grupo de estudos. Quem ainda não participa do nosso grupo de estudos, é só entrar na bio do Baú da Pré-Escola. Lá em um dos itens da bio tem grupo de estudos. Você clica, você entra direto lá nas salas de aula, tem acesso à gravação das aulas e também sempre o material de síntese que a gente elabora e disponibiliza, né, para os professores que estão acompanhando os nossos estudos. Então, a gente está estudando esse livro. Oi, pode falar. Se você não está no grupo de estudo lá na nossa sala de aula, do Google, se você entra hoje, você vai ter todas as gravações das aulas anteriores, das nossas discussões, que já está há mais de um ano, né? Porque é um livro que a gente vai saboreando ele de pouquinho em pouquinho. Degustando. Até o dia de hoje, tá? Com as sínteses, os resumos, as conversas, então tá tudo lá disponível. Então, esse é o livro, Educar é a Busca de Sentidos, um livro maravilhoso. Como a Vanessa falou, a gente está trabalhando ele há mais de um ano, estudando. E hoje nós vamos compartilhar com vocês algumas ideias apresentadas no capítulo 4, que vai falar sobre os instrumentos de documentação pedagógica como função projetual e como instrumentos de síntese. Então, tem uma diferença aí nessas duas formas de registrar e de documentar o cotidiano pedagógico, tá? Então, antes da gente falar da diferença, né, do documento como função projetual e como instrumento de síntese, a gente vai seguir a introdução do livro, onde ele vai recapitular algumas ideias muito importantes sobre a documentação pedagógica, tá? E aí, gente, só marcando aqui, coloquem as perguntas no chat. Eu e a Vanessa vamos acompanhando. O que eu perder, a Vanessa pega. O que a Vanessa perdeu, eu vou pegando. A gente vai aí tentando interagir com vocês por meio do chat, tá? Né, Vanessa? Com certeza. Então, vamos lá. O livro, né, o capítulo desse livro começa falando sobre o lugar da educação infantil.
a instituição de educação infantil, a creche e a pré-escola. Então ele começa marcando, né, que a creche e a pré-escola são lugares onde a teoria e a prática vão ocorrer em um diálogo contínuo, onde emerge aí compartilhamentos, né, de muitas ideias, experimentações e escutas que são recíprocas. Porque a escola, a gente sabe, é lugar de vida, de encontro e de aprendizagem. São nesses encontros que as crianças vão aprendendo e se desenvolvendo. Pode falar aí, Vanessa. E aí a gente sempre nessa conversa, né, Má, há tanto tempo dos nossos estudos, né? O quanto nós temos uma prática pedagógica, né? Pautado numa teoria, e ela vai sempre nos apresentar isso na nossa prática. A gente sempre vai enxergar isso na nossa prática. Por isso que os instrumentos, né, tudo que a gente sempre vem estudando ao longo dos nossos trabalhos, tanto com esse livro quanto tantos outros, vai sempre mostrar esse diálogo constante, né? Não adianta a gente ter uma teoria e dizer que tem uma teoria e na prática apresentar uma outra ação, né, pedagógica. Então, e ele vem novamente fortalecer isso, né? O quanto a nossa consciência do nosso lugar teórico vai estar apresentado na prática, né? Então, os discursos, eles ficam vazios, eles não se fortalecem sem esse diálogo, né? Exatamente. Já pedi aqui para pegar a cachorrinha que está latindo. Eu vi que o que a Cookie quer participar da live. Ela não está no colo, está querendo entrar de algum jeito. Ela não está no colo, mas está latindo. Então vamos lá. A documentação pedagógica, então, dentro desse contexto de vida, ela vai se revelar como uma forte estratégia que torna visível o quê? A intencionalidade educativa. Então, a documentação pedagógica é o que comunica toda a intencionalidade dos profissionais, toda a intencionalidade de pesquisa das crianças, é o que torna tudo isso visível, que concretiza todo esse conhecimento que vai sendo elaborado e construído aí no dia a dia da educação infantil. E aí, ele traz... Só vou puxar esse gancho, né? Porque a gente saiu aí do mês de agosto, da Semana Nacional da Educação Infantil, com diversos trabalhos, né, aqui em Joinville e com certeza em outros lugares desse país, né, porque é uma data, né, que salienta o nosso trabalho em nível nacional e a vida dessas crianças nesses espaços. E eu lembrei, enfim, o que traz isso aqui, né? O quanto isso dá valor e sentido, né, nas práticas pedagógicas, nas intencionalidades com os bebês, com as crianças bem pequenas, com as crianças pequenas, né? Então, a gente dá visibilidade tanto à aprendizagem da criança, quanto à ação docente, à pesquisa. Perfeito. Então, ele dá valor a essa vida vivida nos espaços de educação infantil e o quanto nossos olhares têm que ser atentos, né? Exatamente. E aí... um ponto que ele traz, a gente até destacou aqui na nossa síntese, que a documentação pedagógica, ela funciona, né? Ela só existe, na verdade, quando existe um comportamento de pesquisa contínua. E essa pesquisa, ela se revela na ação do professor, que é um pesquisador, e ela vai refletir na ação da criança, que também vai se tornar... Na verdade, a criança já é uma pesquisadora. Né? Ela está sempre pesquisando, ela está sempre querendo descobrir, entender, né, como o mundo funciona, como as coisas acontecem. Então, a documentação pedagógica vem dar visibilidade para isso, para a ação da criança e para esse comportamento contínuo de pesquisa do educador e da criança. Uhum. E aí... outro ponto importante que ele traz, ainda falando sobre a documentação, é essa ideia de experiência. Então, a documentação pedagógica, ela vai além de um registro num papel, ela se transforma numa experiência onde é gerada, né, a paixão pela descoberta. Então, as crianças e os professores envolvidos nesse processo se apaixonam por isso, né, por esse querer saber mais, pelo conhecimento. E onde a escuta, essa escuta do adulto na ação da criança, essa escuta da criança observando e acompanhando esse trabalho de pesquisador do adulto também, ele vai, essa escuta convive com a ação e a reflexão, né? Uma ação conjunta. Então,
ambos nessa relação vão atribuir significado, né? Tanto o adulto, quando ele faz os seus recortes, as suas escolhas, né? Ele interpreta, ele atribui significado, ele vai ler, compreender. A criança também, nessa relação da documentação, na sua intervenção com o processo, vai compreender, intervir, né? Então, é uma relação que vai dando sentido nesse espaço de escuta, de reflexão, de projetação, né? De observação da potência, né? Perfeito. Então, ele traz exatamente isso, que o encontro da escuta, da documentação desse cotidiano, da interpretação dos profissionais da educação e das crianças, elas vão conduzir o trabalho, né, para essa ideia de projetazione, que a gente já falou várias vezes, que não tem aí uma tradução para o português, né, mas que a gente procura compreender por meio aí desse estudo, né? Então, ele traz aqui que a projetazione viva, né? Ela é uma ação, ela é viva e ela acontece aí na relação entre a escuta, a documentação e a interpretação. E aí, outro ponto importante que o texto traz é a importância da cotidianidade, do que acontece nesse cotidiano, que muitas vezes a gente não valoriza. Isso acaba acontecendo, a gente já discutiu várias vezes, né? O quanto o cotidiano acaba acontecendo de forma mecânica, porém, a documentação, ela vai dar valor para esse cotidiano e vai trazer significado para o que acontece no dia a dia. Então, a documentação, ela vai entrelaçar essa ideia de cotidianidade como contexto educativo que vai se propor aí, se propõe às crianças. É um contexto, veja, que se propõe às crianças. Isso não é lindo, Vanessa? Isso não é assim... A Lídia está aqui, né? Lembra a Lídia Dozelir? Tá aí. Eu lembrei muito dos nossos estudos, da metodologia de educar e cuidar que nós fizemos, né? O quanto é importante a gente ter essa intencionalidade, de a gente propor esses espaços potentes, onde as crianças, né, percebam a aprendizagem, né? E a apropriação dessa cultura, né, em que elas estão inseridas. Então, assim, o quanto a gente constitui essas pontes, né, que o livro traz, né? Constitui pontes nessa relação com a aprendizagem, porque nesse momento desse cotidiano, o quanto nós temos que estar atento. Faz mais de 20 anos que eu trabalho com educação infantil e eu me lembro, assim, de eu estar fazendo planejamento há 20 anos atrás, colocando assim, tempo livre, né? E aí eu ia colar o bilhete. Né? Quanto eu deixei de observar, claro que é outro momento, outros estudos, mas o quanto eu vejo hoje que nesses momentos do acolhimento, nesses momentos dos 4 momentos, né? Nessa organização do tempo, ali a criança coloca o conhecimento em ação. Ali eu vejo se o projeto e as pesquisas coletivas individuais estão fazendo sentido. É no momento da alimentação que eu percebo como é que tem as suas habilidades motoras também. É no momento do parque que eu percebo isso. Então, o quanto eu organizo isso numa documentação que eu possa dar sentido e visibilidade dessas aprendizagens que acontecem ao longo, né, dessa jornada, desse período que ela passa nas instituições de ensino, né, Má? Perfeito. Então, assim, a documentação ela vai entrelaçar aí esse cotidiano, tá? Com um contexto educativo que vai se propor às crianças a cada dia e como um lugar que é capaz de gerar o quê? Pesquisa, conhecimento, não só de gerar conhecimento, de aprofundar conhecimento, de desenvolver, né, de produzir cultura. E aí, um ponto importante que o texto vai trazer para a gente pensar que o documentário cotidiano não significa necessariamente documentar todos os dias. A gente está observando, a gente está registrando, mas essa documentação com a função projetual, e a gente já vai explicitar essa ideia de função projetual, a gente não precisa estar nessa neura, né, de que todo dia eu tenho que produzir um monte de coisas. Na verdade, todo dia eu tenho que viver com as crianças. Eu tenho que prestar atenção no que as crianças estão fazendo, né, registrando, e aí eu sento e vou organizar a minha documentação pedagógica. Porque a documentação pedagógica, ela é organizada
a partir desse olhar e dessa pesquisa. Então, não é qualquer coisa de qualquer jeito e a qualquer hora, né? A Leila está falando aqui, como é importante a consciência e entendimento dos momentos. É isso aí, Leila. E entender que o cotidiano todo é fundamental para o desenvolvimento das crianças, que a gente tem que estar atento a esse cotidiano. E aí a gente tem que estar registrando, vai fotografando, vai utilizando aqueles outros instrumentos que nós estudamos nos encontros anteriores. Bloco de anotação, né? As planilhas de registro. Então, a gente utiliza aqueles documentos, aqueles materiais, aqueles instrumentos para ir anotando e registrando o cotidiano, mas a gente vai documentar, vai sentar e documentar, e a gente já vai falar aí sobre esses períodos, né? Porque isso tem que ser pensado, tem que ter aprofundamento, tem que ter pesquisa. Então, não acontece isso todos os dias, tá? A Marília, e aí... Oi? A Casa da Infância, a Marília está aqui com a gente também. Que legal. Ó, a Pri tá dizendo, tudo é pedagógico, exatamente. A gente sempre diz, né, Vanessa, da hora que a criança chega, a hora que ela vai embora, né? Tudo tem que ser observado, planejado, minuciosamente pensado, né? Porque a gente tem que oferecer sempre o melhor tempo de vida para as crianças nesse tempo que elas estão aí vivendo a educação infantil conosco. Então, como que iremos oferecer o melhor? Com planejamento, sem dúvidas, né? Precisamos planejar. E aí, gente, essa documentação que ele diz aqui, que não significa necessariamente documentar todos os dias, mas sim, a gente vai documentar com essa ideia de função projetual, as vivências significativas, né? O que for mais significativo de uma criança ou de um grupo, colocando em evidência os seus processos de pesquisa. Então, aquilo que a gente já conversou várias vezes aqui no grupo de estudos e nas nossas formações, que a gente percebe, né, que tem potência, tá? Escutativa é fundamental, perfeito, é isso aí. Essa escuta... A Fábio é minha parceira de viagem, né, Fábio? A gente tem que conversar sobre presença esse ano, hein? Vai dar tudo certo. Legal, é verdade. Então, como que a gente pode trazer esse nosso olhar, essa nossa escuta atenta para essas questões, né, que são significativas para um grupo de crianças, tá? Ou para o grupo todo, ou para um grupo menor, né? E colocar em evidência esse processo de pesquisa que as crianças vão desenvolvendo. Então, agora, a gente vai trazer aqui uma síntese, claro, né, do que o livro propõe como ideia, né, de instrumento de pesquisa com função projetual e o instrumento de síntese, tá? Então, em primeiro lugar, o que é o instrumento de pesquisa com função projetual? Ele vai identificar, então ele é uma forma de documentação pedagógica. A gente já estudou em outras formações, né, Vanessa, que existem vários recursos que vão compor aí essa ideia de documentação pedagógica, essa prática da documentação pedagógica, porque a gente já viu que realmente é uma prática. Mini histórias é uma estratégia, né? Os registros reflexivos é um outro tipo de estratégia, os murais, né? Então, enfim, existem várias formas de documentar esse cotidiano. Hoje, a gente vai entender como que a gente pode documentar, como essa documentação ela pode ter uma função projetual, que é essa ideia de ampliar uma pesquisa para que ela tenha continuidade e aprofundamento, tá? Então, em primeiro lugar, cursos, pode né? falar. Cursos assim que esse ano que eu fiz com a rede, né? Com a rede escolar e lá, com a Marília, né? Em específico, né? É uma questão que a gente discutia muito, era sobre o acúmulo, né? Porque a gente acumula, às vezes, imagens, a gente acumula documentação e a gente não olha para ela, então não tem função. Né? Como é que a gente olha para isso para dar visibilidade, para mostrar o valor da prática, da aprendizagem das crianças, né? Valorizar essa ação no espaço, né? Da escola, né? Mas eu vou sim, Fábio, pode deixar. Semana que vem. Sim, estamos devendo, né, Vanessa, uma visita lá na Argila. A Argila está com uma campanha linda aí e está fazendo um trabalho bem legal, a gente tem acompanhado aqui pelas redes. Então, vamos lá. Então, esse instrumento com a função projetual, ele vai identificar as passagens mais significativas, as teorias e hipóteses das crianças durante aí uma experiência em particular.
E aí, ela vai relançar as ideias, esse pensamento das crianças, relançar. Então, eu observei, eu identifiquei a potência de uma pergunta, a potência ali de uma investigação que as crianças iniciaram. E aí eu vou relançar essas ideias por meio da documentação pedagógica. Porque qual é o meu objetivo? Desenvolver uma pesquisa projetual que vai estar levando aí a novos conhecimentos. Né? Então, eu identifico a questão e, por meio dessa documentação com função projetual, eu vou projetar, né? Eu vou relançar. Por isso que tem essa nomenclatura, né, de projetual, é com esse objetivo. E aí, algo que ele traz no texto, que a gente marcou aqui até em letras maiúsculas, tá? Quando a criança vive esse processo, ela participa desse processo, as questões que ela traz, né, nesse cotidiano se tornam visíveis por meio da documentação pedagógica, por meio da ação dela, ela é capaz de viver o percurso dela na escola, a vida dela na escola, em primeira pessoa. Isso. Olha a profundidade dessa frase, né? Eu fiquei olhando isso e falei, gente, viver o percurso em primeira pessoa. Não é você estar ali reproduzindo o que o adulto, né? Tá ali, né? Pinte a árvore. Como teve uma colega que eu encontrei a semana, ela falou, nunca mais esqueci de uma formação que eu fiz com vocês, que era da flor vermelha com o caule verde, né? Que a gente refletiu sobre a história da flor vermelha com o caule verde. Que é isso, né? É quando a criança não vive a educação em primeira pessoa. E que oportunidades, né, nós estamos proporcionando para as crianças todos os dias para que elas vivam essa educação em primeira pessoa. Para que elas possam analisar, porque assim, quando a gente projeta, a criança também analisa, ela cria, né? Ela interpreta e ela também projeta, né? Nos seus saberes provisórios, né? Ela também vai colocar em questão e vai desenvolvendo novos pontos, né? De pesquisa e estudo. Então, o quanto é importante a gente perceber, né? Do nosso trabalho com essa documentação para ampliar possibilidades e espaços para que as crianças possam viver esse percurso na primeira pessoa. Porque senão a gente... Isso é muito lindo, nossa. Né? A gente limita, né? Que essa semana eu tive uma experiência muito gostosa, Má, que foi levar eles para fazer o desenho de observação na horta pedagógica do CEI. Só que quando eu fiz isso, eu não fui para a horta. Eu preparei o espaço, eu organizei os materiais, eu levei o material que a gente utiliza nas nossas formações, né? E foi incrível. Daí no registro, que eu tinha as consignas ali, foi incrível poder perceber e o tempo que eles disponibilizaram para as suas análises, as suas reflexões, né, as suas intervenções. Eu tenho o guia, não sei se a Camila está aqui com a gente, ele fez, eu vou colocar lá, Karen, eu não tive tempo, ele fez o desenho da observação, de repente ele desenhou um pé de laranja. Aí eu falei, Gui, onde tem esse pé aqui que eu não vi? Ele falou, prof, eu fiz a observação, mas eu já fiz um planinho. Tá faltando eu já fiz um planinho. Olha que incrível, as crianças são muito incríveis. Legal. Já fiz um planinho. Achei o máximo. Não, e se a gente parar para pensar, a gente poderia dizer, não tem um pé de laranja aqui, né? Então, olha o peso da nossa pergunta, da nossa mediação, da intervenção que a gente faz. A gente tem que estar sempre questionando a criança, mas para, como diz até aqui no texto, né? Confrontá-la e provocá-la sobre o que ela estava pensando, né? Para que a gente também tenha essa oportunidade de interpretar e de entender. Espero, né? Isso, exatamente. Não é a resposta que eu espero, perfeito. E aí, olha, tudo isso que a Vanessa trouxe, fecha perfeitamente a esse exemplo com essa ideia da documentação com a função projetual. Como que a gente pode proporcionar, né, dentro aí do trabalho na educação infantil, a circularidade de pensamentos. Então, não é mais só o professor pensando, né? É o professor disposto a entender aquilo que a criança está trazendo e pensando junto, né? E quando a gente documenta
e a gente dá visibilidade, para esse pé de laranja que está sendo planejado pela criança e que pode, né? Qual é o impedimento da gente plantar aí um pé de laranja? Foi laranja, né, que você falou? Ele falou Um do pé de planinho. laranja na escola. Oi? O planinho dele é o pé de laranja. É o pé de laranja, exatamente. Né? Então, como que a gente pode trazer isso, né, para o plano real? O que a gente precisa para ter um pé de laranja na escola? Então, aqui tem uma experiência, um exemplo que eu acredito, né, com muita potência para a gente trabalhar aí com essa ideia da documentação com essa função projetual. Porque eu tenho um fato, eu tenho uma ação, eu tenho uma inquietação da criança, a criança me provocou, né? E aí eu documento isso, eu trago, dou visibilidade para isso, né? E aí a gente envolve todo o grupo nessa pesquisa, porque com certeza, né, a turma toda vai querer participar desse plano, vai, né? Então, enfim, existem inúmeros caminhos que a gente pode seguir. E aí... Oi, pode falar. Outro É a criança vivendo isso na primeira pessoa, gente. É isso. É a criança vivendo a educação na primeira pessoa. Porque quando a gente lê o texto, né, e a gente se vira para a prática, por isso que é importante esse diálogo que ele traz lá, né, da prática. Quando você vai ler o texto, você começa a ter relação, né, a relação com o que você vive, né, enquanto profissional, e as crianças estabelecem as relações dela. E aí aconteceu a organização dos pequenos grupos, né, e o quanto eu organizei os pequenos grupos para o trabalho. Eu tenho 25 crianças no primeiro período, né, então eu comecei a organizar o trabalho, e o Manuel, ele não estava naquele grupo, né, e de repente ele saiu da sala, e ele foi se acomodando com este grupo. E eu fui percebendo que ele saiu e ele veio. Era com aquele grupo que ele gostaria de estar. E aquele grupo automaticamente, né, acolheu ele, trouxe ele, né, trouxe ele para perto. E ele ficou com a gente. E assim, para mim foi uma experiência muito agradável, porque o Manuel, ele é autista, né? E ele escolheu estar com a gente, escolheu estar na observação, o grupo acolheu ele. Então, o grupo se organizou pela intervenção, né, e organização, e por observação, escuta, eles vão se agrupando, mas também acolhe as outras crianças, né? E aí vai falando dessas dinâmicas auto-organizativas, né? Então, assim, o quanto isso é importante, né? E a Leila trouxe isso, né? O quanto a Leila, a Kátia, né? O quanto é importante a gente estar atento com o que a gente fala, com as nossas atitudes, com os nossos olhares, né? Porque isso vai comunicando essa vida no espaço de ação, né? E aí, essa ação, ela se torna uma ação, uma atitude comunicativa, tá? Então, quando eu trago, por exemplo, essa situação que a Vanessa está relatando aqui, e eu trago ela para as paredes da escola, eu compartilho ela, né? Eu transformo isso num ato comunicativo. E aí, se a gente for ver no vivido, tá? Como a Nara trouxe ali, houve a empatia. Por quê? Houve uma troca relacional. Então, era um ambiente que acolhia, era um grupo que acolhia, e aí veio uma criança, né, que se sentiu tão acolhida por aquela vivência, né, que aquilo foi natural. Né? Como quando a gente... você falando, eu me remeto assim... Quando você está andando, por exemplo, no centro da cidade e tem lá aqueles artistas de rua tocando, né, uma música, aquilo te chama, ninguém diz assim, ei, vem cá me ouvir, ele está ali tocando e você para, o ambiente te acolhe, né, a música te acolhe. Eu achei tão lindo, pode que tu falou, mas às vezes eu penso assim, até quando alguém te cumprimenta, né, e tu cumprimenta, tu devolve, ou quando tu tu cumprimenta alguém achando que outra pessoa, e outra pessoa gentilmente olha para ti, sabe, e fala assim, né? De um bom dia, né? Isso mesmo, Nara. O acolhimento é toda hora, né? Perfeito. Quando eu acolho, eu sou acolhida, né? E aí, gente, outra função fundamental da documentação, né, com a função projetual,
a gente ela tem uma função formativa e democrática. Por quê? A partir do momento que isso sai a experiência, ela vai além do que foi vivido ali pelo grupo de professor e criança, né, e ela vai para as paredes, ela vai para o mundo, né? Ela ganha essa ação comunicativa, e aí, além da curiosidade, o texto traz, né? Além da curiosidade que os pais têm de ir lá e olhar o que está exposto, o que foi vivido, eles começam a acompanhar, eles perguntam e, principalmente, eles compreendem os processos evolutivos da infância, né? Eles passam a participar. Então, você documentar o cotidiano e trazer isso e dar visibilidade para isso por meio da documentação pedagógica também é uma ação democrática, né? A gente também está trabalhando ali com o princípio político que está previsto nas nossas diretrizes, tá? Então, isso vai criar memória e gerar reflexão. Por quê? Porque os agentes que estão envolvidos, a criança participa, a criança pergunta, o professor registra, a criança também registra, tá? E aí ele traz muito aqui, depois vocês podem ter acesso ao texto, ele está disponível também na sala de aula do grupo de estudos. Ele traz muito assim, a ênfase, né, para envolver as crianças da pré-escola, para encorajar as crianças, que desde a creche isso acontece, né? Então as crianças já estão habituadas a ter esse seu cotidiano documentado e exposto, e aí ele encoraja aí as crianças, principalmente da pré-escola, a realizar esses registros também, a expor as suas pesquisas, né? Então, a gente já vai falar aqui um pouquinho sobre como isso é organizado, né? Mas, enfim. Então, ele cria uma memória para quem participou de todo o processo e para quem aí está acompanhando esse processo por meio dessas narrativas, tá? Então, ele gera reflexão e memória. Só vou pegar um gancho aqui, né? Só para a gente reforçar. Eu quero ler o chat também. Reforçar e dar visibilidade a isso, de lembrar, né, que quando a gente está falando dos princípios políticos, que envolvem, são os 3 princípios, o ético, o estético e o político. E o político, quando a gente fala em direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a gente está falando do direito de se expressar, de participar, sim, né? Então, é muito, muito importante a gente ter essas clarezas, né, das legislações e desenvolver essa relação, né, no planejamento e nessa intencionalidade, para que a gente possa, né, Má, como falou, né, dar sentido nesse processo. E assim como os pais também vão fazendo parte desse processo, todo grupo de professores que envolve a unidade escolar começam, sim, a fazer parte, né? Vai criando uma nova cultura, né? Essa cultura do compartilhamento, da pesquisa, né? Então todo mundo eu sempre utilizo aquela nossa brincadeira que a gente fez, nossa dinâmica, lembra da cadeira, né? Sim. Troca o sofá de lugar. A partir do momento que troca o sofá de lugar, o tapete, a Nara tem uma relação estética muito forte, muito desenvolvida. Assim, troca o sofá de lugar da tua casa, depois trocou o sofá, o tapete já não mais com aquele espaço, tu vai, sim, trocando tudo. É muito parecido com o nosso pensamento, com a nossa relação, né? De quando a gente começa a perceber a potência dessa documentação projetual, né? A potência da tua ação docente, que ela se torna mais leve porque ela tem uma intencionalidade, ela está em diálogo com a tua teoria, com a tua prática, com as crianças, potencializa espaços, né? Para que elas possam colocar os seus saberes também provisórios em questão e ampliar essa relação, também vai tendo mais sentido, né? Não é à toa que o livro é Educar em Busca de Sentido, né? É a busca de sentido, perfeito. Aí, assim, como que a gente falou toda a questão aqui que envolve essa documentação com a função projetual, né? Então, trazendo aqui argumentos, né, Vanessa? A partir da nossa leitura, da importância dessa documentação. E aí, ele vai trazer algumas dicas de como eles realizam, tá, a exposição desse material em Régio, né, nas creches de Régio, tá? Então, primeiro, ele diz assim, que são narrativas que são expostas por meio de instrumentos gráficos,
Então, desenho das crianças, fotos, né, linguísticos e fotográficos aqui. Então, a gente vai estar utilizando. Aí ele até sugere aqui folha A4, né, ou aquelas folhas A5 maiores, enfim. Então, ele vai trazendo aqui algumas dicas. A3, né, A4, A5, enfim, todos os tamanhos aí, diferenciar também, dependendo da faixa etária, né, aquilo que vai estar impactando mais o grupo de crianças e as famílias, tá? Aí, lembra que a gente falou que não precisa todo dia, né? Todo dia a gente vai registrando, a gente vai fazendo apontamentos. Mas essa documentação com a função projetual, ela vai ser exposta semanalmente, né? Então, uma vez por semana, ou até duas, dependendo aí, né, do tempo do profissional, ele vai expor aí nos murais, na entrada das salas, então tem que estar visível. É um documento para ser compartilhado com as crianças e com as famílias. E aí ele traz aqui uma sequência, sugere uma sequência para a gente organizar essa apresentação. Então, colocar o título da experiência, descrever o contexto de pesquisa e os itens, né, que foram significativos em todo esse processo, tá? Então, aqui é o outro tópico. Depois ele traz o contexto a partir da visão da criança, das perguntas da criança, das teorias das crianças. E é nesse momento que ele sugere que as crianças aí participem ativamente dessa forma de registro e de apresentação. E aí também trazer a interpretação dos adultos e das crianças, tá? E as perguntas germinativas, né? Então, é aquela estratégia de continuidade, tá? Então, como que a gente pode estar aprofundando, ampliando essas questões que foram vividas? Seria, no caso aqui, quem sabe, aí pegando a ideia do pé de laranja, né? Aonde a gente vai plantar, como, né? Então, a gente projeta para na próxima semana a gente dar continuidade a essa pesquisa. Então, essas perguntas vão estar presentes ali nessa documentação que será exposta. Quando a gente faz isso e expõe, as famílias também se envolvem com essas perguntas, se envolvem com essas demandas e passam a participar, né? Com certeza, muito mais. Vanessa, quer fazer mais alguma consideração? Daí a gente vai entrar no instrumento de síntese, que é outro instrumento com função projetual. São dicas, né? Só para reforçar que são dicas, que a gente sabe que o importante é a observação, a discussão, com certeza. o pensamento, né? Não há um modelo, né? São elementos que não, eles trazem uma sugestão, né? A evidência é que cada um vai ter a sua maneira ali de estar organizando. Isso é muito, muito importante, porque é um jogo de equilíbrio, né? De equilíbrio e de limpeza, porque a gente vai fazer escolhas o tempo inteiro nessa relação, né? Que a gente se coloca sobre o olhar do olhar dos outros sobre nós e nós sobre os outros, né? Então, é um cuidado que precisa ter um jogo de equilíbrio e muita delicadeza para ser montado e apresentado aí esses pensamentos das crianças, né? Que vão aparecer. Perfeito. O fato que aparece a copresença, né? Que vai sempre apresentar todos que estão juntos aí nesse processo de descoberta, de aprendizagem, de pesquisa, de cotidiano, de vida, né? Por inteiro, como aqui o livro. E aí, puxando aqui a contribuição da Vanessa, uma coisa que é muito importante, né? É claro que a gente está apresentando aqui, né, Vanessa, o que está no livro, né? Um grupo de estudos, esse é o objetivo do encontro. Isso, caderno de anotação, estou com o livro na mão, estou com a síntese aqui. A gente está trazendo aqui o que o livro está propondo. Mas é claro que a gente vai trazer isso agora, pensar isso na minha realidade, né? E como que eu posso estar fazendo a releitura disso para a minha realidade, né? Até que ponto eu não vou conseguir fazer semanal, mas eu vou fazer quinzenal, né? Enfim, não vou fazer 2 vezes por semana, mas vou tentar fazer uma. A gente vai se adequando. Não vou conseguir trazer todos esses tópicos. Vai ter o título lá, né? O contexto e as perguntas. Você vai adequando, né? Conforme a necessidade, conforme também o ritmo do seu grupo, né? Aquilo que é significativo para você e para sua equipe. E ter aquela importância, uma dica, né? Como é uma função projetual e principalmente essa relação com o cotidiano estabelecido, escolher momentos do cotidiano, né? Que vão se entrelaçando e façam escolhas para dar continuidade nessa observação, né? Então, hoje eu observo isso, observo aquilo, não tem continuidade, né? E observação e análise
estanque, né? Então a gente precisa estar atento Exatamente. no texto, tá? Tudo isso aqui está relacionado a algumas questões que a gente já estudou no próprio grupo de estudos e em outras formações. Né, tá, o grupo recebe um amigo Isso. combinado, né, Maia? Eu vou acolhendo. Exatamente. E é a ideia do ciclo de investigação, né, Vanessa? Que é uma prática aí que a Formosinho traz e que também vem com muita força nas práticas de Régio. Essa ideia, né, da observação, registro, planejamento, daí a ação, né, e a avaliação e observação, e a gente vai vivendo dentro desse ciclo. E esses instrumentos que a gente está trazendo aqui, que o livro está apresentando, são instrumentos que apoiam, né, que vão se tornar, são instrumentos de apoio para que esse ciclo ocorra aí da forma mais significativa e justa possível, né, que apoie o professor e as crianças nesse processo, tá? Então agora a gente vai entrar, né, e já finalizando o nosso estudo de hoje, nos instrumentos de síntese, tá? Então, o que são instrumentos de síntese? Então, é uma ferramenta projetual, esquemática e sintética, tá? Então, ele é mais objetivo que o instrumento com a função projetual, porque, veja, função projetual a gente vai projetar, né? Isso vai ter continuidade, tá? E a síntese, ela vai fazer aí como se fosse um resumo desse vivido, né? As questões que emergiram aí a partir dessa pesquisa, tá? Então, e ela está entrelaçada, esse instrumento de síntese, com o instrumento de função projetual. Ela vai ser elaborada num período de tempo maior, a sugestão do projetual é semanal, esse já pode acontecer a cada 2, 3 semanas, ou mensal também, tá? E ele vai ressaltar aspectos que foram mais significativos dentro desse período e os conceitos mais relevantes que foram apontados pelos instrumentos com função projetual nas semanas anteriores. Então, vai fazer essa síntese. O foco do instrumento de síntese é o aprofundamento. É você mergulhar nesse material, mergulhar nessa pesquisa das crianças, tá? E fazer essa análise, né, dos caminhos e das escolhas que foram tomadas dentro desse período, tá? E aí a diferença do instrumento de síntese, que ele é produzido e utilizado pelo professor, tá? É um documento de pesquisa do professor. Ele prevê aí a síntese do contexto, das estratégias utilizadas pelas crianças durante as suas pesquisas, dos diálogos, das palavras mais significativas, das interpretações, né, que os adultos foram fazendo ao longo. Então é aquele momento que a gente para e olha para tudo aquilo que foi vivido, né, e aí, e agora, né? O que a gente precisa aprofundar, que caminhos a gente vai tomar. Ele pode ser apresentado, registrado, na verdade, né, porque ele não tem essa função de expor como o documento com a função projetual, de forma esquemática, um mapa conceitual, tá? O que é importante a gente entender, né? Que ele vai trazer partes fundamentais que vão caracterizar as pesquisas das crianças, os conhecimentos que emergiram a partir dessa pesquisa, as teorias que foram surgindo, né? E ajuda o professor a fazer essa síntese, por isso que o nome dele é instrumento de síntese. E aí, vocês querem contribuir também, Vanessa? Pode, antes da gente fechar? Fazer aquilo que a gente também, né, sempre vai trazer, mas a gente tem um adulto inquieto ali, né? Que ele acompanha crianças e ele vai... Perfeito. A pesquisa, né? Onde esses documentos vão impulsionar as pesquisas dos adultos, onde ele não se contenta com aquela primeira resposta, ele vai mergulhar suas análises no seu currículo, ele vai analisar as análises de síntese, mergulhar, né, no nosso caso, nas nossas diretrizes, ele vai analisar isso nos temas, né, nos campos de experiência, que são intercampos, né, por natureza, para ver se todas essas funções cognitivas, se ele está, né, como está o seu trabalho. Então, é um documento onde é produzido e utilizado pelo adulto numa atitude de pesquisador, e ele é um pesquisador inquieto, né? Ele é um pesquisador que quer analisar mais, ele precisa criar
mais possibilidades, né, no seu trabalho. Sim. Então, é um querer, né, Vanessa, que acompanha. Por isso que a gente diz, né, na formação que a gente fez sobre documentação pedagógica é uma atitude, é uma ação, né, representa uma ação. E a atitude do professor, enquanto pesquisador, ela é fundamental para que exista documentação pedagógica. Sem esse adulto pesquisador, esse adulto inquieto, como a Vanessa trouxe, a documentação pedagógica ela não vai existir. Não adianta a gente fotografar, a gente colocar a foto das crianças lá no mural. Isso é muito, a gente resumir muito a ideia de documentação pedagógica, né? Não cabe, né? Cabe se houver atitude de pesquisa por meio do adulto e que abre, né, esse campo de pesquisa para as crianças, que reconhece a criança como pesquisadora também, né? Eu acho que aí está o ponto fundamental que a gente fecha aqui. Análise, né, Maia? Essa interpretação é o que gera uma pergunta para um novo relançamento. Sim, perfeito. Então, quando a gente fala da projetação, a gente não está falando de algo da improvisação, né? Não. Análise a gente consegue acolher porque a gente evolui o pensamento, né? A gente faz essas ações de organização. Então, isso que é muito importante a gente perceber, né? Perfeito. Então, gente, a gente finaliza aqui com essa dica, que para a documentação pedagógica existir, ela só vai acontecer se houver o professor pesquisador, né? Essa atitude do professor pesquisador. E a gente abre aqui para as perguntas. E enquanto as perguntas estão rolando, espero que surjam aí perguntas, participem. Houve alguns comentários bem significativos ao longo da nossa fala, né, Vanessa? Relacionados à intencionalidade pedagógica, a Ruth traz, né? Que permeia aí todas as ações educativas do momento da chegada até a despedida. Fazer parte do processo é muito importante, a Nara trouxe. Então, houve aí algumas contribuições bem significativas. E aí a gente gostaria agora né, de ouvi-los e ouvi-las, né, as perguntas. Mostra aí o livro, Vanessa. Enquanto eu vou preparando aqui o sorteio, vou atualizar a página aqui do sorteio. Eu sempre estava pensando agora, né? Pode falar. Legal, ó, Nara. Marcou lá para ver. Nara, vamos ver. Vou atualizar aqui para ver se teve mais alguém que está participando, né, no post do sorteio, tá? E vou virar a minha câmera. Legal, Jardim Sofia, ai, que legal. Que legal, né? Ó, obrigada, gente. Virar a câmera aqui para o nosso sorteio. Então, vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar aí esse livro. Mais um livro maravilhoso sorteado aí pelo... Leila! Leila! A nossa Leiloca, companheira de... Só dava Leila. Merecedora. A Leila, ela participa muito, ela ajuda a gente, né, Vanessa? Tava vendo lá, deu Leila. Leila. Muito bom, parabéns, Leila, e de Joinville, nossa querida companheira de todas as horas. Leila, ela tá ao vivo! Uhul! Que legal! E aí, gente, antes de vocês saírem, a gente quer fazer um convite hiper, mega, super especial. Eu e a Vanessa estamos abrindo agora uma mentoria exclusiva para coordenadores pedagógicos e professores que têm vontade aí de um dia exercer a função de coordenador pedagógico. Porém, é um grupo limitado, fechado, né, Vanessa? 10 vagas para que a gente possa atender, ouvi-las. O objetivo da mentoria é ouvi-las, tá? São 5 encontros, 2 aulas com participação também dos professores e 3 encontros exclusivos para ouvi-las, trabalhar em cima das perguntas, né, Vanessa? Pode falar. Não, só para lembrar, então vai ser pelo stream, vai ser
pelo Meeting, né? Isso, pelo Meet. São 10 pessoas. E aí, a gente está abrindo agora oficialmente a mentoria, mas a gente colocou hoje à tarde no site e já teve 3 professoras inscritas, então só tem 7 vagas, né, Vanessa? Isso. Então, corram lá no site do Baú da Pré-Escola para participar dessa mentoria, para ter um momento aí que o coordenador pedagógico precisa tanto de pensar sobre a sua prática, de ter aí uma rede de apoio, e é isso que a gente quer proporcionar com essa formação, né, Vanessa? É isso, assim, eu e a Mar, a gente conversa todo dia, né? Cada vez mais eu vejo, assim, o quanto é fundamental esse papel de quem acolhe o profissional também. Então, enfim, vai valer muito a pena. A gente conta com vocês lá, mas é isso, gente, só tem 7 vagas agora. Agora só tem 7 vagas e quem sabe, né, dependendo da demanda, a gente vai abrir outras turmas, mas a primeira turma agora é exclusiva, 10 vagas iniciando dia 13 de setembro, tá? Então, não fiquem de fora. Quem quiser mais informações é só mandar um direct pra gente. E a gente continua com vocês no Instagram, no YouTube. Esse encontro está sendo gravado, então a gente vai disponibilizar para quem não conseguiu acompanhar. Vamos disponibilizar a síntese também lá no grupo de estudos. E a gente agradece quem está aqui nos acompanhando essa noite, estudando conosco. Não sei se entrou alguma pergunta, Vanessa. Não, entrou aqui. Você está falando do livro, que é maravilhoso, né? Oiê. Obrigada, agradecendo. Então, a gente não consegue. Preciso tomar café, Liana. Tenho tanta coisa para aprender. E, Fábio, a gente vai aí no Argila semana que vem. Isso, com certeza. Então, gente, beijo. Obrigada, uma boa noite para todos. E corram lá para a mentoria, que é grupo exclusivo, personalizado, seletivo, tá? E aí a gente vai combinando aqui outros estudos do nosso livro com vocês. Então, boa noite a todos e até a próxima. Tchau, Vanessa. Obrigada. Beijo. Até mais. Beijo. Valeu, Leila. Beijo.